Que a paz de Cristo esteja com todos. Vim aqui pregar a palavra do Senhor. Este ministério está sendo guiado por Deus. Estamos aqui na vossa cidade para cumprir a missão que Deus nos designou. Este ministério foi levantado por Deus para dar o aviso da queda de Babilônia, para dar o aviso da queda das igrejas. Esse ministério foi levantado por Deus para desmascarar a falsa liberdade religiosa que a igreja, unida com o Estado, está promovendo. Este ministério foi levantado por Deus para cumprir a missão do aviso da queda de Babilônia. Como o profeta João viu o Apocalipse capítulo 18, ele viu o quarto anjo, o poderoso anjo descendo do céu, iluminando toda a terra com a sua glória, e exclamou com potente voz: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra se prostituíram. O Estado se prostituiu com a igreja, isto é, o Estado se uniu com a igreja. E Babilônia está furiosa, deu o seu vinho da sua fúria às nações, isto é, as igrejas fizeram as leis no Estado, fizeram as leis no Ministério Público Federal, leis de fúria, de perseguição, mas com engano, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. E este ministério, o quarto anjo, no Apocalipse capítulo 18, é para desmascarar essa farsa de perseguição, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Assim como no passado está acontecendo nos nossos dias. No passado, a igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, se apostataram e se uniram com Constantino. E o primeiro decreto que a igreja apóstata, unida com o Estado, fez foi o decreto do Edito de Milão, no ano 303, fazendo a primeira lei falsa de liberdade religiosa no ano 313. Em consequência dessa lei falsa de liberdade religiosa, logo saiu o decreto do dia do sol para todos os habitantes guardar o dia do sol, o qual é o domingo. Em consequência disto, logo no quinto século, no ano 538, a igreja, ela recebeu o nome de Igreja Católica. O imperador Constantino, o imperador de Roma deixou de ser imperador de Roma para assumir ser a pessoa que as pessoas chamam de Papa. De imperador de Roma passou para ser a besta do Apocalipse capítulo 13. Então começou a perseguição da Igreja Católica do ano 538 até o ano de 1798, os 1260 anos da supremacia papal. A Igreja Católica matou neste período mais de 100 milhões de protestantes pela diabólica inquisição da Igreja Católica. Tudo isso foi em consequência do primeiro decreto do ano 313, o primeiro decreto da lei falsa, liberdade religiosa.
resultou o terrível assassinato de 1.260 anos que a Igreja Católica matou o povo de Deus. Foi pela falsa liberdade religiosa que a Igreja Católica se tornou a igreja mais assassina da face da terra. E agora, a história está se repetindo. No ano 1962, houve um concílio do Vaticano II. Nesse concílio, a Igreja Católica convocou todas as igrejas para comparecer. Então, todas as igrejas compareceram no concílio do Vaticano II, na década de 1960. A Igreja Luterana foi, e ela recebeu o encargo do ecumenismo. Ecumenismo unir doutrinas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também foi, e ela recebeu o encargo do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. A Igreja Luterana cumpriu sua meta no ano 2017, proclamou para o mundo todo que o protesto acabou, e a Igreja Adventista sentou na cadeira da ONU pelo departamento que recebeu do Concílio do Vaticano II, o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. A Igreja Adventista que sentou na cadeira da ONU com esse departamento falso de liberdade religiosa no ano 2003. E ao mando da ONU, o mundo está sendo controlado pelos jesuítas da Igreja Católica, infiltrado dentro da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assentado na cadeira da ONU. Então, ao mando da ONU, desde o ano 2003, os países vêm fazendo leis de perseguições, unindo a Igreja com o Estado. Já no ano 2003, logo que a Igreja sentou na cadeira da ONU, aqui no Brasil foi feita a lei no dia 22 de dezembro de 2003, a lei para bispos e pastores tornar-se uma autoridade civil, isto é, uniu os pastores com o Estado, uniu os bispos com o Estado, Igreja e Estado juntos. E ao mando da ONU, no dia 2 de junho de 2020, ao mando da falsa liberdade religiosa, a qual a Igreja está sentada na cadeira da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi perante a imagem de João Paulo II, ele com a primeira-dama. Então, eles reverenciaram a imagem da besta. Após a reverência, volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional para todos os países e igrejas promover a falsa liberdade religiosa, assim como Constantino fez no Edito de Milão, no ano 313. E desde então, desde o dia 2 de junho de 2020, as igrejas e o Estado, os países do mundo inteiro estão promovendo essa falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição disfarçada com o nome de liberdade religiosa. E assim, a perseguição está aumentando, a Igreja unida com o Estado, proibindo a verdadeira liberdade religiosa, mas com engano, dizendo que estão dando ainda mais liberdade religiosa. Em consequência dessas leis de perseguições, os mercadores da terra estão ficando mais ricos.
à custa destas lutas que os juízes, os advogados aplicam para aqueles que são acusados de intolerância religiosa. A profecia está se cumprindo. Babilônia se uniu com o Estado. Todas as igrejas de Macapá, do Brasil e do mundo, se uniu com o Estado para perseguir, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. O aviso da queda de Babilônia começou com esse ministério, o ministério chamado Quarto Anjo. Também Babilônia, pela falsa liberdade religiosa, Babilônia se tornou morada de demônio, porque pelo departamento de liberdade religiosa da igreja, a igreja convida para dentro dos seus templos o bruxo, candomblé e todas as religiões pagãs. Assim, todo tipo de espírito imundo e todo tipo de gênero de ave imunda se encontra dentro das igrejas pela falsa liberdade religiosa. Também, essa falsa liberdade religiosa sai todas as religiões unidas, juntos, fazendo passeata. Sai o bruxo, sai a adventista, sai assembleano, sai batista, sai os magos, sai hinduísmo, sai todos os tipos de ave imunda, as ruas, dizendo que estão promovendo liberdade religiosa. E quem não se unir com esse movimento é taxado de intolerância religiosa. Está se cumprindo o que o profeta João ele viu nos últimos dias. O profeta João ele viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, o sair da boca do dragão, a saber, o espiritismo, o sair da boca da besta, a saber, o catolicismo, outro sair da boca do falso profeta, a saber, o protestantismo apostatado. O profeta João ele viu esses 3 espíritos imundos indo aos reis da terra, e já está acontecendo. Esses 3 espíritos imundos, esse sistema que está promovendo essa falsa liberdade religiosa, está fazendo os leis do Ministério Público Federal, está perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. E aqueles que são presos por causa dessa falsa liberdade religiosa, eles acusam de intolerantes e religiosos. Assim como a Igreja Católica acusava os meus irmãos, a Idade Média, de herege, agora o povo de Deus será acusado de intolerantes religiosos e de racismo religioso por causa da imagem da besta, pela falsa liberdade religiosa. Este movimento foi levantado por Deus para desmascarar a falsa liberdade religiosa. Também a falsa liberdade religiosa, ela é o decreto dominical. O decreto dominical saiu com um nome de liberdade religiosa. Deus levantou a profetisa Ellen G. White para mostrar para a humanidade que o sinal da besta, que está escrito em Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao verso 17, é o decreto dominical. Deus levantou esse ministério para revelar, e o decreto dominical saiu com o nome de liberdade religiosa. E nós estamos vivendo na primeira fase do decreto dominical, desde o dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump colocou o decreto mundial, internacional, para todos promover a falsa liberdade religiosa. Porque com essa falsa liberdade religiosa,
Os pastores da igreja adventista estão ensinando a membresia da igreja, para a membresia da igreja respeitar o domingo. Mas o domingo não é dia para nós respeitar. O dia para nós respeitar é o sábado. O único dia de guarda é o sábado. E assim, o decreto dominical está em andamento pela falsa liberdade religiosa. E agora, pela falsa liberdade religiosa, a igreja apóstata adventista, sentada na cadeira da ONU, a liderança rejeitada, vai cumprir sua meta agora na Agenda 25, isto é, em 2025, o mesmo Flendon 25, o qual é o mesmo projeto 25 da direita dos Estados Unidos, o qual o projeto 25 da direita dos Estados Unidos vai colocar o falso sábado, o qual é o domingo. E isto é a continuação do que a direita fez 4 anos passados, promovendo a falsa liberdade religiosa. O projeto 25 da direita, para iniciar em janeiro de 2025, é a falsa liberdade religiosa. É o decreto dominical. Está se cumprindo a profecia. E o que é o decreto dominical? O decreto dominical é o sinal da besta. Deus, Ele manda nos 10 mandamentos, escrito pelo seu próprio dedo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho neste dia, porque em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo o que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. É o 4º mandamento desses 10 mandamentos de cima. Está na Bíblia, Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Esses 10 mandamentos de baixo, este vermelho aqui de baixo, é do catecismo, é da besta, é da igreja católica, não está na Bíblia. Nele manda guardar domingos e festas. Assim, o mundo todo vai se dividir em 2 grandes classes: os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. Então Deus reivindicará a sua lei com o derramamento das 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 16. E todos aqueles que se uniram para perseguir, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa, receberão as 7 últimas pragas. Todos aqueles que guardaram o domingo, o qual é o sinal da besta, receberão as 7 últimas pragas. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Quando Cristo esteve aqui na terra, Ele purificou o templo 2 vezes. A primeira vez no início do seu ministério, a segunda vez no final do mesmo. Assim também, antes que as 7 últimas pragas caiam do céu sobre a cabeça dos transgressores da santa lei de Deus, sobre os rebeldes do evangelho puro e fiel, antes que as pragas caiam, antes que as águas dos rios e dos mares e das fontes das águas se tornem sangue, antes que o sol abrase os homens com fogo, antes que apareça a ferida feia e dolorosa sobre os que guardam o domingo, promovendo a falsa liberdade religiosa, será
dado dois avisos às igrejas. O primeiro é este que você está vendo, que as igrejas caíram pela falsa liberdade religiosa. A igreja se uniu com o Estado pela falsa liberdade religiosa. A igreja se tornou morada de demônio pela falsa liberdade religiosa. E o segundo aviso é o chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque Deus se lembrou das suas obras iníquas. O aviso do quarto anjo começou. A falsa liberdade religiosa é a falsa paz profetizada por Paulo. É a morada de demônio dentro de todas as igrejas de Macapá, do Brasil e do mundo. A falsa liberdade religiosa é a igreja unida com o Estado. A falsa liberdade religiosa é a batalha do Armagedon. As leis dos homens contra a santa lei de Deus. O domingo contra o santo sábado. A mensagem do terceiro anjo, a qual já começou a ser dada, se avolumará em um alto clamor, e toda a terra será iluminada com a glória do Senhor. Caiu a grande Babilônia. Aqueles que permanecerem dentro dos templos receberão as sétimas pragas. Deus levantou este ministério para os fiéis de todas as igrejas se unir com este ministério. Este ministério é a continuação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. É a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aprovada por Deus. É a continuação da igreja primitiva, a restauração de Israel. O quarto anjo começou a dar o aviso da queda da Babilônia, avisar a todos que as igrejas caíram, dar o aviso da mensagem do terceiro anjo, avisar que o líder da igreja católica é a besta, que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo, que o sinal da besta é o domingo, o decreto dominical, e que o sinal de Deus é o santo sábado. Guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós. Então vocês ouviram mais um testemunho do homem gaguejante de língua estranha, como falou o profeta Isaías. Isaías capítulo 28. O Senhor falará por lábio gaguejante e por língua estranha, e este é o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Amém? E amém.